Mas sempre que eu fico ansiosa pra comentar alguma Nicolas coisa, sobre você Bolsonaro. Me cortou Põe na tela aí. gigantescamente, vocês viram, né? Quê? Põe na tela aí. Nicolas sobre Bolsonaro voltar à presidência. Brasileiro gosta de ex-presidiário. Vou falar um negócio pra você. Não foi sem querer, tá? Não foi sem querer. Foi uma piadoca. O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou que Jair Bolsonaro poderá voltar a ser presidente da República após deixar a prisão porque o brasileiro, pelo jeito, gosta de um ex-presidiário. Vou falar um negócio, cara, obrigado. Foi o hater, eu vou explicar pra você, meu querido. Isso não foi sem querer. Isso foi de propósito. O Nicolas tá maluco. Está louco pra que o Bolsonaro deixe de ser o Bolsonaro. Só, sei lá, vira um velho gaga logo, cara. E deixe seus filhos brigando enquanto eu, o cara que pegou todo o bônus de te apoiar e não tem nenhum ônus, né? Eu seja a estrela do momento, eu seja o protagonista. É isso, né, cara? E assim, num país onde as pessoas tiram sarro da sua cara, o Lula fala, né, meu? Como é que ele falou aquela hora? Você tem que deixar o povo pobre, porque senão o povo fica rico e aprende a votar. Sei lá, ele falou várias coisas. Nego gosta de um batuque. O Bolsonaro já falou várias vezes. Eu acabei com a Lava Jato, eu sou do Centrão. Um país onde as pessoas falam diretamente pra você. Tipo, eu te enganei, cara. Você é um otário. E você é recompensado por isso. É isso. Cara, eu vou te falar. Mesmo eu, Arthur, não tendo roubado dinheiro público, eu acho que eu vou começar a vir aqui e falar: pessoal, tudo bem? Eu sou um ladrão, eu roubei dinheiro público. Eu fiz rachadinha, vendi voto e fiz esquema com emenda. Porque aí talvez eu ganhe mais prestígio, né? Que as pessoas gostam disso. As pessoas parecem que gostam de ser humilhadas, sabe? A pessoa tem que ser humilhada pra ela gostar de você, né? É uma síndrome de Estocolmo do caramba, né, bicho? Realmente. Eu vou te falar, cara, não é assim, cara. Esse é o tipo de fala que o Nicolas alopraria alguém de esquerda falando. Se fosse uma Gleisi Hoffmann falando isso do Lula, o Nicolas ia subir no plenário, pôr peruca, fazer vídeo de camiseta preta. E a galera, como esquerdista é burro. Não, burro é você que vai votar nesse cara. Tem um 22 lá em Minas Gerais pra votar nesse cara pra deputado de novo, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Vamos lá? Põe na tela. Deputado fake usava pendrive para bloquear sinal da tornozeleira e curtir balada. Um homem investigado por integrar um esquema de fraudes eletrônicas foi flagrado utilizando um dispositivo semelhante a um pendrive acoplado à própria tornozeleira eletrônica com o objetivo de bloquear o sinal de monitoramento e sair de casa durante a noite, sem que a central penitenciária identificasse o descumprimento do horário imposto pela justiça. O investigado cumpre pena de 21 anos de reclusão por roubo. Assim, cara, o cara tem uma pena de 21 anos, alguma coisa muito grave ele fez. E aí ele fica no regime semi-aberto. Cara, eu vou te falar uma coisa, ó. Antes de eu ler o resto da notícia, teve uma experiência na Itália que eles fizeram o seguinte, tá? Eles pegaram alguns presos e eles testaram uma coisa. Eu tentei falar isso no debate lá do 20 contra 1, mas como tinha pouco tempo, não deu pra falar sobre isso, então eu vou falar isso agora. Eles pegaram os presos, falaram, cara, tem muita gente presa. Vamos fazer uma experiência? Vamos dar um perdão pra alguns desses presos? E basicamente eles chegaram pra esses caras e falaram o seguinte, ó. Você tem, tô dando exemplo, X tempo de pena a cumprir ainda. Nós vamos te perdoar esse tempo de pena e você vai voltar à rua. O lance é o seguinte: se você cometer um novo delito, você vai pagar a pena do novo delito mais a pena que você deve. Entendeu? Então vamos supor, eu tenho 2 anos a cumprir. Saí da cadeia, tô de boa. Se eu cumprir se eu cometer um crime que me dê mais 2 anos, eu vou cumprir os 2 anos que eu preciso cumprir mais os 2 que eu não cumpri anteriormente. São 4. O que aconteceu? O que se esperava? Bom, se o cara está na cadeia, ele está ficando reformado, ele está tomando as consequências da própria atitude, quanto mais tempo ele ficar na cadeia, mais sociável ele está. Não é isso? Se eu preciso cumprir uma pena de 4 anos, eu cumpri 3,5, eu estou mais próximo da ressocialização, do que quando eu entrei na cadeia. Essa é a ideia. E aí o que começou a acontecer? Eles começaram a perdoar essas penas e aconteceu o inverso.
Quanto mais tempo o cara ficava na cadeia, menos tempo de pena ele teria a cumprir se ele cometesse um novo crime. Ele começou a reincidir mais, ele começou a cometer mais crimes. E as pessoas que ficaram menos tempo na cadeia, portanto, eles tinham mais tempo de pena a cumprir caso fossem pegos, eles reincidiam menos. Ou seja, o tempo de expectativa de punição, quanto maior, mais convencia o cara a não cometer crime. E quanto menor, mais incentivo o cara tinha para voltar a reincidir. Ou seja, o sistema prisional, ele não serve para recuperar o cara. O cara não fica muito tempo lá e aí ele fica bom. Isso não é verdade, é o contrário. Quanto mais tempo de expectativa ele tem, quanto mais pesada a expectativa da pena, menos o cara vai cumprir. Então, um cara como esse, o cara ele foi condenado a 21 anos de cadeia. Alguma coisa grave ele fez. Se ele já está no semiaberto, ele já cumpriu um período no regime fechado. Então ele teve um benefício, ó. Você estava no regime fechado, então eu vou te dar o benefício de você ficar no semiaberto, toma a tornozeleira. Por que o cara viola a tornozeleira? Porque ele sabe que a expectativa de punição, caso ele seja pego, é baixa. Entendeu? Ou seja, se o cara... Os caras falam, caralho, alguém entendeu? Vocês não entenderam, mano? Ah, gente, não, desculpa. Vamos lá, eu vou explicar de novo. Porra, bicho, aí você tá sendo Bobson. Imagina o João. João foi preso, ele tinha que cumprir 5 anos. Vamos fazer o seguinte. Dois Joões, são 2 Joões. Eu e você. A Ana e o Arthur. Eu fui condenado a 5 anos de cadeia. A Ana foi condenada a 5 anos de cadeia. Aí eu cumpri 4 anos de cadeia. Fiquei 4 anos na cadeia. Ou seja, só falta 1. O governo chega pra mim e fala assim, Arthur, já que você cumpriu 4 anos, esteja... É piada, pessoal. Esteja solto. Ou seja, eu só tenho 1 ano pra cumprir se eu fizer merda. Se eu fizer merda, eu vou cumprir a nova pena mais 1 ano da anterior. A Ana foi condenada a 5 anos e no primeiro ano de cadeia ela recebeu esse benefício. Ana, você já cumpriu 1 ano, você vai estar solta. Só que se você for presa, você vai cumprir mais 4. O que eu estou dizendo é, eu, com a expectativa de cumprir só mais 1 ano de cadeia, caso eu seja pego, eu cometo o crime. A Ana, com a expectativa de cumprir 4 anos de cadeia, caso ela seja pega, ela não comete o crime. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto maior a pena esperada, maior o desincentivo para que eu não cometa crimes. É muito mais sobre a expectativa de eu me fuder do que o tanto que eu já me fudi. Entendeu isso ou não? Entendeu isso ou não? Ou seja, um cara como esse, que ficou 21 anos, foi condenado a 21 anos, cumpriu o regime fechado, quando ele vai pro semiaberto, ele pensa, não importa o que eu já me fudi. O que importa é o quanto eu vou me fuder se eu cometer outro crime. Ah, é pouco, então foda-se. Então eu vou bloquear o sinal do tornozeleiro e vou desrespeitar. Por isso que as penas têm que ser pesadas. Porque o cara vai falar, meu irmão, se eu fizer cagada, se eu cometer crime, eu tô ferrado, tô lascado. Vão me prender por 10 anos. Não vai ter essa história de saidinha, não vai ter essa história de tornozeleiro e semiaberto, não vai ter nada disso. Eu vou ficar na cadeia, eu tô ferrado, então não vou cometer crime. Entendeu isso ou não? Ira. Adelcinho. Não, não é Adelcinho, é Adilcinho. Adilcinho, bicheiro mais procurado do Rio, é preso em Cabo Frio. Segundo a PF, Adilcinho é considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado e integra a cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Deixa eu ver a cara dele. Vamos ver o Adilcinho. Mas de onde você tirou Adelcinho? Sei lá, velho. Cadê a cara dele, meu? Aí. Tá Melhor parecendo um foto. peixe, mano. Ele nem tá algemado. Olha que engraçado, ele nem tá algemado. Tipo, ele tá meio tipo... Sei lá, meio... Sei lá como que ele tá aí. O que ele tá parecendo, velho. Né? Pô, Adilcinho, ó. Não é possível Se ferrou, moleque. Se ferrou. você falar Adelcinho mais uma vez. O contraventor havia contra o contraventor havia 5 mandados de prisão em aberto. Na Justiça Federal ele é apontado como chefe da máfia dos cigarros. Na Justiça do Rio de Janeiro responde comandante da execução de Marco Antônio
Figueiredo Martins, o Marquinhos Catiri, rival da contraversão. Na Justiça do Rio de Janeiro, responde como mandante do assassinato de Fábio Alamar Leite. Na Justiça do Rio de Janeiro, responde como mandante da morte de Fabrício Alvo Martins de Oliveira e um inquérito sigiloso na Justiça Federal. E ainda se apura que ele tem envolvimento em pelo menos 27 crimes cometidos por um grupo de extermínio, entre homicídios e tentativas de homicídio, é isso? O lance é o seguinte, cara, de assassinato, é isso aí. Deixa eu ver, desce um pouquinho, deixa eu ver a carinha dele. A carinha dele. Carinha dele. Carinha de quem? Carinha do vagabundo, ó. Como que é o nome dele? Não sei. Adilcinho? É esse cara que você tá falando? Ai, Arthur, você é demais. Olha a cara dele. Anos de busca. Adilcinho foi preso no âmbito da Operação Libertatis, deflagrada pela PF em março de 23, com a segunda fase em março de 25. O objetivo era reprimir os crimes de tráfico de pessoas. Tarará. Na primeira etapa, há 3 anos, a PF estourou uma fábrica de cigarros clandestina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, no bairro Figueiras, os agentes encontraram 19 pessoas em condições análogas à escravidão. Todos eram paraguaios. Segundo a PF, os estrangeiros estavam alojados na própria fábrica e trabalhavam em jornada excessiva, 12 horas por dia, 7 dias por semana, em 2 turnos. Desce um pouquinho. Inclusive de madrugada e sem descanso semanal. Além disso, os trabalhadores se encontravam em um local sem as mínimas condições de higiene, convivendo com animais, esgoto a céu aberto e com os próprios resíduos da produção de cigarros. Eles não recebiam qualquer remuneração pelos serviços prestados e tinham liberdade de locomoção restrita e ainda eram forçados a elaborar sem equipamento de proteção. Tipo assim, os caras eram escravos mesmo. Eles eram literalmente escravos desse cara, né? Do Adilcinho. Desce aí um pouquinho. Em 2024, João mostrou como agia a máfia da agenda, organização dos grandes, né? Adilcinho já controlava pelo menos 45 dos 92 municípios do estado. Na região, só os maus produzidos pela quadrilha podiam ser vendidos. Quem desrespeitasse corria risco de vida. Trata-se de um negócio de bilhões. Segundo os dados da inteligência, Risco de morte, só de né, gente? sonegação, o mercado de cigarro falsificado deixou de pagar 10 bi impostos. Mais de 2 bilhões só no Rio de Janeiro. E eu vou te falar uma coisa pra você. A marca Gift já era vendida ilegalmente no Rio, contrabandeada do Paraguai, rendendo milhões pelos processos dos crimes. Pode da venda ilegal, a máfia do cigarro no Rio passou a falsificar os cigarros em fábricas locais com a mão de obra inicialmente paraguaia, para que ficasse igual, né? Mas a fabricação de hoje é feita por brasileiros. É o seguinte, velho, esses caras, eles ficam num patamar de criminalidade tão grande que já é o crime pelo crime. O cara que movimenta durante todos esses anos, né, uma indústria que sonegou mais de 10 bi só em imposto, você concorda que esse cara faturou e teve de lucro, já que ele tinha trabalho escravo, etc, etc, um dinheiro suficiente para ele simplesmente sumir daqui? Para ele entrar num carro e ir para qualquer outro lugar do planeta e sumir com a quantidade de dinheiro que ele tem? Só que o cara, ele fica louco, né, ele fica viciado no próprio poder, mano. Entendeu? É igual Breaking Bad. Breaking Bad, o Walter White, ele começa a fazer dinheiro para pagar o seu próprio tratamento, né? Para não comprometer o dinheiro do futuro dos filhos. Depois ele fala, não, vou fazer meu tratamento mais o futuro dos meus filhos. Não, vou fazer o tratamento mais um carro, mais não sei o que lá. Depois ele já tá com tanto dinheiro que ele simplesmente fala assim... No fim ele só termina, eu sou o perigo e eu foda-se. sou o perigo e eu tô fazendo por mim, é isso aí, é isso aí. No final das contas, sou traficante meme, parará. Entendeu? É isso, no final das contas, esse cara, ele nem fazia mais pelo dinheiro. Ele fazia por ele que ele queria se manter traficante. Não é porque o crime no Brasil compensa. Não pra ele, né? Apesar de que agora que ele foi preso, será que ele vai ficar preso durante muito tempo? Eu não sei.